a partir disso que vocês falaram, né, fiquei pensando que ao mesmo tempo que é importante fazer parte de um grupo, essa individualidade não pode ser apagada, porque ela já vem sendo apagada há muito tempo, né. E outra coisa que eu fiquei pensando, que aí isso rende pano para manga, a parte dessa escuta, como que essas mulheres negras são ouvidas dentro da igreja Uhum. e fora, né, porque assim, falando com uma psicanalista, com uma psicóloga, que espaço que ela encontra de escuta, e na igreja, que espaço que ela encontra de Uhum. escuta para ela poder falar livremente, né. Porque, pelo menos eu também faço análise e eu fico pensando assim que, graças a Deus, Uhum. a minha analista, porque eu sinto que ele tem um espaço, assim, de plena liberdade para falar as coisas que eu tô pensando, sem assim, atravessamento de julgamento, de fé, etcétera, ou até da experiência do outro. Certamente ela deve pensar muitas coisas a respeito das coisas que eu digo, né, mas assim, isso não impede de que eu possa falar livremente, como esse espaço é muito importante, mas é raro, Uhum. né, porque ainda Exato. também Inclusive não é enquanto todo mundo política que pode pública. acessar. Exato, Esse é o exato. ponto, não é todo mundo que Inclusive pode quanto acessar. política pública, né, quando a gente pensa num sistema único de Sim. saúde que precisaria aí também de profissionais, né, e profissionais qualificados, né, porque eu acho que a gente tem também tantos atravessamentos, eh raciais, né, em quem, oferece cuidado. Sim. Que eu acho que é um trabalho também com os operadores da saúde, né, e também um trabalho de ampliação de política pública, né, de escuta do sofrimento humano, e aí não estou, acho que referenciando só o trabalho talvez do psicólogo, do psicanalista, mas de quem está cuidando dessas pessoas, né, assim, né, seja na unidade básica de saúde, num centro de atendimento psicossocial, né, e como a gente inclusive vai trabalhando com esses profissionais para poderem escutar. Sim. Né, para poderem escutar e qualificar, né, o atendimento e as necessidades básicas que essa população precisa, né, sejam elas, e principalmente as Sim, mulheres, né, assim, eu mulheres negras. acho que é a gente precisar olhar para uma população que é objetificada o tempo inteiro. Então, o problema eu tenho um texto muito bonito da Chimamanda que chama O Perigo da História Única, né, o Sim, risco da Sim, história única, isso é dependendo da ótimo. tradução, e tal. então, Que acontece? O perigo da história única é que essas narrativas, como a Denise disse, sobre as mulheres negras, foram narrativas que colocaram elas totalmente numa situação de passividade. Então, são mulheres que foram escravizadas, mulheres que foram violadas, abusadas. A gente sabe que a miscigenação no Brasil, que muitas vezes é visto com maneira positiva, somos um país miscigenado de três matrizes, matriz indígena, matriz africana, matriz portuguesa, europeia, tal. Na verdade, é um silenciamento de que essa construção miscigenada, ela veio de violência sexual sobre os corpos das mulheres negras e os corpos dos homens negros também, né. Por exemplo, essa objetificação, sobre as partes íntimas do homem negro. Por que que tem essa objetificação? Porque quando no mercado de escravizados ia se vender homens negros, tinha o homem negro para o trabalho e o homem negro para a reprodução. E o homem negro para reprodução, ele era valorizado se ele tivesse a parte íntima grande. Então, hoje a gente vê, por exemplo, quando a gente vai falando de sexualidade, na sexualidade para psicanálise, mas para as análises sociológicas, antropológicas também é importante, porque a sexualidade ela é uma interação importante psicossocial, biológica entre as pessoas. A gente vê essa objetificação do homem negro. Né? Então, sobretudo em sites pornográficos, quando você vai ver as descrições em sites pornográficos, sempre estão se relacionando com as partes íntimas do homem negro. Assim como a mulher negra, que tem curvas acentuadas, seios grandes, ela era uma boa parideira. Então, também ela era uma boa reprodutora. E isso ainda, a gente tem resquícios disso ainda hoje. Né? Tipo, o termo mulata exportação. Por que mulata exportação? Isso é muito cruel, porque mulheres negras de fato foram exportadas e vendidas. E até hoje, quando quer elogiar uma mulher negra, vai falar assim, mulata exportação. E essa experiência subjetiva, ela não é facilmente nomeada. Por exemplo, eu faço também terapia e também tenho um psiquiatra que me acompanha, porque não é fácil estar na USP onde eu estou. Né, é uma universidade extremamente elitista, e eu uhum, diria que das universidades paulistas é a mais elitista. Na entrada da USP você tem um pé de café e um pé de cana,
porque é de onde foi o financiamento do surgimento da Universidade de São Paulo, e a gente sabe quem trabalhou nos canaviais e nos cafezais. A gente sabe que foi mão de obra escravizada até, enfim, até virem os italianos e os europeus de modo geral. Bom, e aí, né, eu tive que procurar uma ajuda de pessoas negras. Uhum. E a minha geração é uma geração que vem depois das políticas públicas de cotas, que ainda não são suficientes, né? Mas é uma medida reparatória em algum ponto que, a partir dessa multiplicidade de pessoas no ensino superior, eu tenho hoje um psiquiatra negro e uma psicóloga negra, que me ajudam a nomear coisas que outras pessoas não saberiam nomear. Então, se uma igreja ela quer se abrir para acolher pessoas com experiências diversas, precisa ter nessa igreja pessoas com experiências diversas. A diversidade precisa ser valorizada. E a gente não fala de diversidade, é um grande tabu por conta de questões sexuais, mas a diversidade, eu digo, né, acho que Freud nisso, não gosto muito de Freud, mas acho que nisso, ponto, ele tinha razão. Enfim, outro dia a gente fala, porque eu não gosto de Freud, mas assim, leiam o caso Dora e vocês vão entender porque que eu não gosto tanto de Freud. Sim. Mas enfim, Mas um caso mal conduzido. Não é exato. dos melhores. Sim. Mas assim, a grande questão é que a sexualidade ela é super valorizada. Porque a partir da sexualidade você controla os corpos. E aí, a gente sempre, quando a gente fala a palavra diversidade na igreja, todo mundo leva um mega susto. Ah, diversidade. Gente, nós somos diversos. Podemos ser igualmente filhos de Deus, mas isso não significa que nós somos iguais. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para experiências múltiplas, para constituições sociais múltiplas, a gente enriquece, né, a gente se enriquece muito, né, e aí eu queria contar um testemunho muito rápido, que não é de uma mulher negra, é de um homem, não, é de uma mulher negra sim, é de uma mulher negra, uma pastora muito amiga minha de Sergipe, tinha uma mulher negra que tinha uma vaquinha e pediu para pastora orar pela vaca. E aí quem me contou isso foi a Ana Isaura, um beijo Ana Isaura, pastora Ana Isaura. E aí ela falava que ela, naquele momento, ela falou assim, gente, não se ora por bicho, sabe? Não se ora por... Esse negócio de orar por bicho não é de crente. E ela orou por ela e falou assim, eu vou orar pelos seus planos, pelos desejos do seu coração, tal, não sei o quê. E ela pedindo pra pastora orar pela vaca, porque a vaca tava doente. Bom, no outro mês, a pastora chegou na igreja no interior de Sergipe, ela não morava lá, ela só ia uma vez por mês. E o presbítero da igreja chegou e falou assim: Olha, pastor, a gente tem um chuveiro elétrico, a gente tem uma cama para a senhora, agora a igreja tem estrutura para te receber. E aí ela olhou assim: Nossa, e como vocês conseguiram gerar isso? Então, fulana de tal tinha uma vaca magra, feia, doente. Ela vendeu a vaca melhor do que eu vendia minha vaca gorda e saudável. E aí essa mulher pediu para o pastor orar pela vaca porque ela queria vender a vaca para dizimar na igreja. Só que essa é uma dimensão que, se você não tem um recorte de classe e um recorte de raça, você não percebe. Porque eu, nessa experiência, eu falaria o quê? Mas por que que a senhora quer que eu ore pela vaca? Porque a vaca é a história da viúva. É a história da viúva acontecendo no Brasil. A única moedinha que ela tinha. E se a gente não tem uma diversidade de percepção, de escuta, um treinamento do ouvido, um treinamento do olhar, um treinamento do silêncio, porque os cristãos, essa nosso afã proselitista, a gente fala muito e escuta pouco. A gente acha que o tempo inteiro a gente tem que convencer as pessoas da salvação, só que a gente não escuta. E essa história é uma história que eu levo muito porque as mulheres negras, elas têm formas diferenciadas de expressar sua espiritualidade, formas diferenciadas de expressar a sua fé. E aí eu sempre falo, por que que a maioria das mulheres negras estão nas igrejas pentecostais? Uhum. Porque existe uma corporalidade, existe um modo de se expressar que é muito negro, que é muito popular no Brasil. Uhum. E a gente não consegue negar essa ancestralidade pela nossa socialização. Nós somos socializados, né, no samba, no pagode, enfim, e somos socializados nisso. E aí, nós que somos de igrejas tradicionais, que é o meu caso também, e a Ibabe também, que está nesse espectro batista, né? A gente não consegue compreender por que que essa experiência religiosa entre nós é tão difícil para as pessoas negras.
Porque o corpo, ele é podado, falar alto é podado, o colorido é podado, tudo que é muito negro é podado, porque tudo que é muito negro é mal visto no Brasil. Então, por exemplo, hoje você pega qualquer site aí de fala de minimalismo, vamos comprar menos. Armário cápsula, é roupa cinza, branca, bege e preta. Aí eu fico olhando assim, gente, para a população negra isso não presta, porque a população negra gosta de cor. Ah, mas isso é determinismo biológico? Não, isso é a socialização da população negra, né? Se a gente vê nossas expressões culturais, o carnaval, o Congo, a catira, o coco, tudo tem muita cor, tudo tem chita, né, que é um tecido barato e colorido, tudo tem brilho, né? Então, por que que eu tô falando tudo isso, né? Que nós, quando estamos e mesmo até pessoas brancas que nasceram pessoas negras que nasceram na igreja e não foram socializadas nas culturas afro-brasileiras, a gente tem uma dificuldade enorme de entender essas pessoas. E eu acho que, em primeiro lugar, para a gente entender o que é ser mulher negra, o que é ser homem negro, o que é ser uma criança negra no Brasil, a gente precisa entender que nós estamos num lugar que não é universal. Nós estamos num lugar que ele é mais um lugar dentro de uma sociedade que tem vários lugares. Porque a gente acha que nós somos legíveis, que nós somos universais. É o sotaque do William Bonner. No Brasil inteiro fala como William Bonner. E não Não é é assim. verdade. Então, a gente precisa se perguntar primeiro se nós somos legíveis para a diversidade da cultura brasileira. Muitas vezes as igrejas não são legíveis. As igrejas que são legíveis, e aí a gente entra num outro aspecto que eu acho que não é o foco aqui, são igrejas que se aproveitam dessa construção dessas legibilidades para se aproveitar financeiramente e politicamente das populações mais pobres, né? Então isso é uma grande questão que eu acho que a gente tem que pensar aqui, a partir da experiência da mulher, por exemplo, família, e aí eu já vou encerrando o que eu falo muito, gente. Quando a gente está discutindo família na igreja, a gente não entende que a maioria das famílias pobres de mulheres negras são chefiadas por mulheres negras. E aqui, quando a gente fala de diversidade de família, a gente nem precisa falar nas famílias que são constituídas por 2 homens ou 2 mulheres, enfim, pela questão LGBTQIA+. A gente parte de um conceito de família pai, mãe e filhos. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala a mulher que apanha do marido, que também é uma violência doméstica, mas na maioria das famílias chefiadas por mulheres negras, a primeira e maior violência doméstica é o abandono. Ela tem que criar filhos sozinha, trabalhando em 2, 3, 4, 5 casas de família. Até 2013, mulheres negras domésticas, de maioria negras, mas brancas domésticas também, não tinham direito a CLT, não tinham direito a hora extra, entende? E quando a gente está falando de família, a gente esquece dos arranjos familiares que as populações negras têm. A gente esquece do encarceramento em massa, a gente esquece da vulnerabilidade das crianças, a gente esquece que muitas vezes o menino foi morar com a avó porque a mãe não tinha como sustentar, e aí a avó não é mãe, o vô não é pai. E esse arranjo de família, às vezes, não é contemplado. A gente não precisa ir nas famílias LGBTs para entender que o arranjo de família da igreja não contempla todas as famílias, né? Então, enfim, eu falo muito, gente, me cortem, que é um assunto muito importante para mim, eu fico animada.